Olá, queridos, graça e paz. Hoje eu quero falar a respeito da igreja. O que é igreja? Igreja, o que é? Para muitos, a igreja ela é um edifício ou ela é uma organização religiosa, mas na verdade a igreja ela é formada por pessoas que foram chamadas para andar com Cristo. Isso eu estou falando da igreja cristã, a igreja de Jesus Cristo, formada, fundada por Ele e nele. Ele é a pedra angular desse edifício chamado igreja. Ele é o cabeça desse corpo chamado igreja. A palavra igreja significa eclésia, né? Reunião de pessoas. Também vem de um lado grego de chamados para fora, separados. Então, o que é a igreja? A igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é um grupo de pessoas, são pessoas que ouviram a sua palavra, se tornaram seus discípulos, se batizaram, passaram a seguir os seus ensinamentos e passaram a viver aquilo que Jesus os ensinou e continuará ensinando através da palavra de Deus, através dos evangelhos. A palavra igreja ela aparece a primeira vez no evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, e ela é citada pelo próprio Senhor Jesus, quando ele fala da sua igreja. Capítulo 16 de Mateus, versículo 18, ele diz assim: também te digo que tu és Pedro, vírgula, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a palavra igreja, minha igreja, Jesus diz minha igreja. Volto a dizer, existem igrejas que não são cristãs, mas são igrejas. Porque a palavra igreja não significa, ela não está significada simplesmente a Cristo. A igreja de Jesus Cristo, ela é diferente, né, das demais igrejas. A igreja de Jesus Cristo é um grupo de pessoas que compreenderam o evangelho, que aceitaram o evangelho nas suas vidas, se tornaram discípulos e passaram a andar sob a direção do Espírito Santo de Deus. Jesus chama os membros dessa igreja de testemunhas. Ele diz que nós temos uma missão, que é testemunhar, né? Testemunha. Olha o que ele fala aqui em Atos capítulo 1 e versículo 8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então Jesus, ele chama os membros da sua igreja, os seus discípulos de testemunhas. Ele diz que temos que testemunhar tudo aquilo que ele nos ensinou e aquilo que ele fez na nossa vida. Por isso que eu gosto sempre de dar o meu testemunho. Por onde eu vou pregar, eu gosto de falar um pouco da minha vida, porque falar de tudo aquilo que Jesus fez na minha vida, porque através desse testemunho, muitas pessoas também creem em Jesus Cristo. Então a igreja é formada de pessoas que são testemunhas, que testificam tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez e está fazendo em suas vidas. O apóstolo Paulo, ele chama a igreja de corpo de Cristo. Vamos lá, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membro de outros. Em outro trecho, em outra carta que Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 27, Paulo fala assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então Paulo chama a igreja de o corpo de Cristo. E ele diz que esse corpo
cada um faz parte dele desenvolvendo a sua função, né? Então ele pega a analogia de um corpo, mãos, pés, enfim, cada membro desse corpo tem uma função: ouvidos, boca, olhos, nariz. E ele diz que cada um tem que trabalhar dentro da sua função, né? E então a igreja é chamada de corpo de Cristo por Paulo. E ele fala em Efésios capítulo 4 de Efésios, versículo 16, deixa eu ver se eu não me enganar, versículo 16. Versículo 15 diante ele diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Mais uma vez, Paulo aqui, ele faz a analogia da igreja como um corpo, ao qual o cabeça, o que direciona é Cristo. Mas que todos os membros ligados pelas juntas podem desenvolver um trabalho para um crescimento. Então, um corpo bem ajustado, bem alimentado e consciente de quem ele é, ele cresce. A igreja, quando ela entende que nós somos um corpo, a gente não pode se dividir, a gente não pode um se levantar contra o outro, nós temos que apoiar um ao outro, corrigir um ao outro. A igreja cresce, ela se ajusta e ela glorifica a Deus. E então, se você foi chamado para ser crente, você faz parte desse corpo. Você faz parte do corpo de Cristo. E deve se esforçar para fazer a sua parte. Desenvolver a sua parte dentro desse corpo. Pensando sempre no melhor para ele. Pensando sempre no melhor. Porque quando a gente pensa pelo melhor da igreja, ao qual a gente serve, a gente está junto, a gente trabalha, a gente se junta por ela, e a gente ora por ela, a gente faz de tudo por ela, a igreja cresce, a igreja fica saudável e nós também crescemos. Amém? Espero ter ajudado em alguma coisa através desse pequeno estudo a respeito da igreja. Que nós possamos estar dentro desse corpo fazendo o melhor, cada um a nossa parte, fazendo aquilo ao qual nós fomos chamados para fazer, e sabendo que Jesus Cristo, Ele é o cabeça, Ele que dirige tudo. Tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.